Olá, o Fala Pelais desse sábado, com o nosso convidado aqui, além de tudo, ele é empresário, Gatita. Tudo bem, Gatita? Pelais, tudo bem, graças a Deus. Quero agradecer você pela oportunidade de estar aqui hoje. Quando você me ligou, falou, eu falei, eu vou nem que for para falar em Libras, apesar da minha voz não estar tão boa. Não, eu sei disso. Mas estou aqui, eu agradeço a você e toda a audiência, que eu sei que é enorme no Brasil e no mundo inteiro. Tito, você é paulista ou capixaba? Porque você tem um sotaque de paulista. Como que é essa história sua? Pelais, é verdade. As pessoas sempre acham que eu sou paulista, porque realmente eu vivi muito tempo em São Paulo. Eu sou capixaba, nasci em Ecoporanga, inclusive estou conversando com o governador para ver se a gente, junto com a Assembleia, muda a capital do Espírito Santo para Ecoporanga. Cidade bonita. Bonita, morada bonita. E eu fui muito cedo para São Paulo, com 8 anos de idade, e lá em São Paulo me formei, trabalhei, me casei, tive minhas filhas em São Paulo, e eu retornei o ano passado, no período eleitoral, aqui para o Espírito Santo. Embora, Pelais, uma coisa que é importante que seja dita é que eu estava muito aqui no Estado trabalhando com marketing político. Você tem uma empresa de marca política, Tenho, né? Eu tenho a Gatita Comunicação Eleitoral e Marketing Político e a Capixaba Pesquisas. E também nós atuamos na área do marketing do esporte, que é o marketing esportivo. Nesse momento nós temos trabalhado muito com marketing político, né? Prestando assessoria para as prefeituras, prefeitos, candidatos, de uma forma geral. E nesse período eleitoral, a procura, pré-eleitoral, a procura pelos nossos trabalhos tem sido, graças a Deus, muito boa. E você, além de tudo disso aí, você mexe com pesquisa, né? Porque Sim. a pesquisa tem, para política e outros órgãos, tem que ser coisa séria, né? Você que mexe com isso e nasceu nessa área. Pelais, na verdade é o seguinte, eu costumo dizer para as pessoas que trabalham com a gente que na política pesquisa tem ideologia. Vou te explicar por que isso, vou explicar para quem está em casa. Por que pesquisa tem ideologia? Os números têm ideologia na pesquisa. Porque quem está perdendo sempre diz que a pesquisa não vale. E quem está na frente nas pesquisas diz que a pesquisa vale. Então a gente percebe que dependendo do número, se é favorável ou não, ela serve ou ela não serve. Mas, na verdade, a pesquisa, quando é bem feita, ela segue uma metodologia justamente para evitar qualquer tipo de problema. Que hoje também, além da política, é os órgãos, supermercado, comércio, é tudo feito em pesquisa, né? Para saber preço, como está vendendo, não é assim? É o que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com pesquisa de opinião, que é política, e também com pesquisa de mercado. Realmente, nos Estados Unidos, se tem esse trabalho de fazer muita pesquisa de mercado. Vai lançar um produto, vai entender como é que está o desejo do cliente, o perfil do cliente, e aí se faz pesquisa. No Brasil ainda é muito restrito isso. Você vai lançar um produto, então você faz pesquisa, principalmente pesquisas qualitativas, para você entender a profundidade, né, do produto, da aceitação. Mas no Brasil isso ainda não se faz muito, principalmente para médias e pequenas empresas. Quando, na verdade, média e pequena empresa precisaria mais de pesquisa, porque tem menos recurso, então vai investir um recurso para se fazer algo, e esse recurso, se você erra, você perde. Então, quando você faz pesquisa, você tem mais garantias, não é que você tem 100% de certeza, mas te dá mais garantias, mais condições de avaliar o cenário e o mercado. Então, é importante fazer pesquisa, mesmo pequena e média empresa. Grande, então, nem se fala. E essas pesquisas é feita como, assim, você passar para as pessoas que estão nos assistindo? Tá, nós temos a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Geralmente, para você entender, a pesquisa quantitativa é aquela pesquisa que nós vamos em campo ou por telefone, que hoje se faz muito, desde o período da pandemia, tem se feito muita pesquisa qualitativa e quantitativa por telefone. E aí você pode fazer por telefone aquela que você pergunta, se a eleição fosse hoje e esse aqui fosse os nomes, A, B, C ou D, em quem a senhora votaria ou o senhor votaria por próximo prefeito, prefeito? Ah, eu votaria no A, eu votaria no B, eu não votaria em nenhum. Essas são as quantitativas. As qualitativas, nós procuramos avaliar mais profundamente intenção do eleitor. Nós dizemos o seguinte, Pelais, a quantitativa, ela mostra a foto hoje.
A qualitativa, ela antecipa o que vai ser amanhã, porque nós conseguimos mais a fundo avaliar o perfil, o interesse do eleitor. Hoje, na pesquisa, o candidato que tem uma agência, tem condições, ele tem jeito de trabalhar melhor com pesquisa? Saber da verdade o que está acontecendo? Pelaz, uma outra coisa que é importante. Você que é pré-candidato a prefeito, principalmente, em 24, tenha consciência de uma coisa, a pesquisa ela é fundamental. Imagine você vai fazer uma cirurgia, um processo muito delicado, você concorda? Sim. É evasivo. O que o médico pede logo de imediato para você? Uma bateria de exames, para entender como é que está o seu corpo, exame médico, exame de sangue, enfim, exame do coração. A pesquisa, ela mais ou menos serve para isso, para demonstrar ou para monitorar como é que você está naquele momento. Não é que a pesquisa de hoje, ela vai valer. A pesquisa é um retrato, é hoje. Mas eu tenho que ter não só os números. Pesquisa me mostra caminhos. Por isso não adianta você ter uma empresa que vá a campo só buscar números, intenção de voto. Ela tem que ir para apontar caminhos. E a pesquisa, mesmo a quantitativa, ela tem essa condição, essa capacidade de mostrar caminhos. Agora, tem que ser uma pesquisa bem feita, um questionário bem elaborado, pessoas em campo para pesquisar, preparadas, pessoas ou mesmo por telefone preparadas. Nós fazemos pesquisa por telefone, mas as pesquisas que nós fazemos por telefone, elas não são eletrônicas, não é um computador. Nós temos pessoas, humanos, que ligam e falam com as pessoas, falam com o eleitor, o cidadão do outro lado. Isso torna a pesquisa mais humana. Aí as pessoas dizem assim, mas Gadita, a pesquisa por telefone não é tão boa quanto a pesquisa em campo, presencial. Claro, tem uma pequena diferença, há diferença sim. Mas a pesquisa, depois, principalmente pós-pandemia, no período da pandemia em diante, a pesquisa, tanto a qualitativa quanto a quantitativa, hoje, é feita tranquilamente por telefone. Inclusive, os grandes institutos fazem isso no Estado e também no Brasil. Eu prefiro, Pelaz, quando você tem um candidato e você analisa que é possível fazer por telefone, eu prefiro dizer para ele, vamos fazer por telefone. Ele dizendo, não, Gadita, eu pretendo fazer em campo. Não tem problema, mandamos as pessoas e fazemos em campo. Mas eu prefiro sempre mostrar para o cliente, deixar ciente de todas as informações para que ele possa tomar uma decisão embasada em informações e conhecimento. Porque senão fica aquela questão, mas a pesquisa ela não vai ter esse resultado. Não, a pesquisa ela segue uma metodologia, seja por telefone, seja presencial em campo, face a face, como nós falamos. Então tem a mesma garantia. E para saber do serviço que vem acontecendo na cidade, né? Que as pessoas, você vai fazer uma pesquisa, vamos botar em Vitória, na capital. Você só faz em Vitória, você não vai pegar Cariacica, Serra, nada. Claro que não, claro que não. Mesmo que é por telefone, mesmo você por pergunta telefone. Aonde que ele mora, essas coisas mesmo por telefone, nós temos como hoje filtrar isso, até porque no início da pesquisa é feita uma pergunta e essa pessoa, aí você pode falar, não, mas e se a pessoa mentir? Porque pode ser, hoje as pessoas mentem, pesquisa face a face, há esse risco. Não, na rua também é a mesma coisa. Na rua, coisa. face a face, há esse risco. Mas geralmente, Pelaz, não, geralmente é feito pelo município, mesmo por telefone. A gente dá uma preferência quando é dentro de município, por telefone também, ligar para telefone fixo. Né? Hoje o número de fixo é menor, mas nós temos hoje muito... hoje, quem é que não tem um telefone celular? É porque eu estou te passando isso, porque vamos botar uma cidade do interior, você chega, não precisa ir lá num distrito, andar o dia inteiro por telefone mesmo. Você pega aquela pessoa, pergunta, você mora aí mesmo? Como está? O que está acontecendo na sua cidade? Entendeu? E até isso aí, os valores, entendeu? Sim, os valores são diferentes. Na saúde, entendeu? O que está acontecendo na saúde, na área do direito. Então isso aí ajuda muito, as pessoas querem saber da verdade. Pelaz, o importante é sempre você sentar com quem está contratando e entender a necessidade dele. Vai ter situação que o telefone não vai ser possível, algumas linhas de pesquisa. Então, o que a gente faz? A gente indica o face a face. Por isso que é importante sentar com o cliente, quem está contratando, entender a necessidade, a demanda dele. Em cima disso, a gente indicar qual que é a melhor pesquisa. Claro, nós sempre vamos indicar aquela que vai trazer a resposta
correta ou muito próximo daquilo que o nosso cliente precisa, né? Independente se esteja por telefone, qualitativa ou quantitativa. Aqui a cultura do brasileiro, né, não é muito, como eu disse para você, ainda mais por conta das últimas eleições que tivemos no Brasil, por conta de toda essa dicotomia direita-esquerda, como eu disse para você, números nas pesquisas costumam ter ideologia, né? Então a direita não aceita o número quando o candidato da esquerda está à frente. A esquerda não aceita número quando o candidato da direita. Então hoje você procura fazer da melhor forma possível para demonstrar realmente que há como você apontar caminhos. E há grandes institutos hoje no Brasil que prestam bom serviço, mesmo dentro do estado do Espírito Santo. Então, quem contrata pesquisa, candidatos, pré-candidatos, devem fazer isso, principalmente quem está no poder, né? A fazer avaliação de mandato de governo. Do trabalho que ele já vem trabalhando ali. Exatamente. É igual a gente vê as pesquisas lá de rede de supermercados, essas coisas todas, as pessoas falam, pô, vou comprar lá que o outro supermercado está mais barato. Antigamente você não via isso. Você não sabia o que estava acontecendo. Ninguém passava isso, né? Isso acontece muito também, Pelais, por conta de troca de informação. Hoje, pelo WhatsApp, eu mando uma mensagem para você, falo, olha, mãe, vem aqui no mercado tal, que aqui o preço do açúcar está mais em conta. Sim. E aí você fica trocando com a família. Às vezes um familiar mora na Serra e um supermercado que há na Serra é o mesmo supermercado, a mesma rede que tem em Vitória, mas os preços são diferentes. Porque às vezes o estoque de um produto lá está maior e o estoque aqui está menor. É a lei da oferta e da procura. E aí onde está maior, não há tanta procura, a tendência é o preço cair um pouco. Então, a pesquisa em si, no caso de mercado, nesse caso, ajuda. Eu vi pouco tempo na televisão, um troço interessante. Uma senhora com R$100 para fazer umas compras. O que ela ia comprar? Num supermercado, não daria para comprar nada. No outro supermercado, ela conseguiu comprar as coisas. E fez pesquisa, trabalhando em cima da pesquisa. Então, a pesquisa hoje tem um valor danado, né? Você que trabalha nisso, e estão passando isso para as pessoas que estão nos assistindo, para acompanhar a pesquisa, né? Que hoje vale a pesquisa. A pesquisa é muito importante, por conta de tudo que nós, volto a insistir, que nós temos acompanhado, das desconfianças dos números, eu digo que pesquisa realmente é muito importante. Catito, nós vamos para o intervalo, Fala Pelais, e já voltamos já. Não existe campanha cara, somente as derrotas têm alto preço. Meu nome é Wander Gadita, trabalho com marketing político e comunicação eleitoral. Quem não sabe por que perdeu, nunca vai saber como ganhar. Uma campanha não se ganha pedindo voto, mas conquistando pessoas. 12 meses de foco, planejamento e trabalho inteligente podem te colocar 4 anos à frente do seu maior adversário. Vem falar com a gente. O Fala Pelais está de volta com o nosso amigo Catito. Catito, quero mandar um abraço também lá para a cidade de Marilândia, que é a cidade do nosso ex-governador Gerson Camata, que foi senador, deixou na história, uma cidade que ele nasceu. E lá tem um rapaz, lá o Vigílio Camata. Vigílio, um abraço aí para você, que é primo do Camata. Um abraço para o Marco Saraiva. E um abraço também para a nossa vereadora, presidente da Câmara, Alcione. Eu quero também dizer e mandar um abraço, Pequiar, de Domingos Martins. Por que estou dizendo Pequiar? É o 5º mandato dele, 2 de suprença, ele é presidente da Comissão de Saúde da região, qualquer um se passar mal lá em Domingos Martins, ou qualquer procurar o Pequiar, é na hora, uma pessoa que está dia a dia trabalhando a favor do povo. Então, Gatilho, eu quero te perguntar, o Pequiar é conhecido como Pequiar. Se você fizer uma pesquisa, isso que eu ia te perguntar sobre a pesquisa, falar o nome do Pequiar, que o nome dele não é Pequiar, só ele chegou na cidade com o nome de Pequiar esses anos todos. O nome dele é Júlio, então ninguém conhece ele como Pequiar. Como que a pesquisa funciona assim? Você pode ter uma maldade, não usar o nome da pessoa, o apelido? Pelais, quero mandar um abraço para o Júlio Pequiar, o nome dele é Júlio Pequiar. O que acontece é o seguinte, geralmente você pesquisa, você coloca o nome que a pessoa é conhecida, o candidato ou pré-candidato é conhecido. Por exemplo, Pelais. Jamais eu vou perguntar se você votaria para prefeito de Vitória no Sebastião. Eu perguntaria, você votaria no prefeito de Vitória Pelais? Porque é o nome que você é conhecido, é o nome político.
Vão dizer que é sua marca, como o Camata, né, como o Maluf, embora o Maluf era conhecido como Paulo Maluf, porque era um posicionamento de campanha, Paulo, porque de São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador. Duda Mendonça fez esse jingle no passado. O meu nome, você está dizendo aí, desculpa te cortar, Pelais, todo mundo me sabe que o senhor chama Pelais. Então eu não vou acreditar que nenhum instituto vai fazer por maldade colocar o nome que o cara não é conhecido, porque não vai ter resultado. Ou seja, ou vai ser o que nós chamamos de um falso resultado. Então, por isso que eu digo, o importante é sentar e conversar com o cliente. Como você é conhecido na cidade? Sou conhecido como PQA. Então nós vamos trabalhar como PQA. Sou conhecido como Júlio. Vamos trabalhar como Júlio. Sou conhecido como nome composto. De repente, qual que é a sugestão que eu daria como marqueteiro político? Ele tem intenção de vir candidato a prefeito. É conhecido como PQA. Vamos trabalhar materiais, ele trabalha material, mas a pesquisa podemos trabalhar Júlio PQA. Não tem nenhum problema. Agora, não dá para você trabalhar com o Júlio se ele tem um conhecimento, se todos conhecem como PQA. Fica complicado. Aqui no estado, você fez trabalhou com vários candidatos fazendo pesquisa, não é isso? Pelais, eu trabalhei muito tempo, como eu disse para você, em São Paulo e no Espírito Santo. Morava em São Paulo, fazia trabalhos no Brasil inteiro de marketing político e tinha muitos clientes em São Paulo. Inclusive, uma das campanhas que eu fiz aqui no estado, em 2020, foi em Presidente Kennedy. Para Dorley, nós fizemos um trabalho lá, fizemos alguns outros trabalhos, já trabalhamos em Barra de São Francisco, já trabalhamos em alguns municípios aqui. Então, o que acontece, Pelais? Quando você senta para conversar com um candidato ou mesmo um pré-candidato, você tem que entender todo o cenário que está em volta do candidato. Porque uma campanha ela não é feita para o candidato, a campanha é feita para os eleitores. Para o povo, né? Para o povo, porque quem vota é o povo. Eu até digo em palestras, em cursos que a gente ministra, participa, eu até digo para os candidatos, às vezes tem prefeitos, deputados, até governadores, e eu costumo dizer o seguinte, vou falar algo aqui para os senhores que vai causar espanto para muitos, mas atrás de cada voto tem um ser humano. Que interessante, porque às vezes o político só olha para o voto, mas o voto é um. Quando você ganha a pessoa, você tem vários votos. Dentro de uma casa, você ganhou um voto, você vai ganhar um voto. Mas se você ganha a pessoa, você ganha um pai, você ganha a mãe, você ganha um voto da família. Por isso que eu digo, eleição não se ganha pedindo votos, mas ganhando pessoas. É comportamento, são pessoas, seres humanos, que têm emoções, sentimentos, enfim. Essa é a linha de trabalho que nós procuramos seguir. E no trabalho de um governador, de um deputado, de um senador e de um presidente da República, ele tem que olhar o que o povo está precisando. E o povo que fala que está precisando. Não é assim que funciona? A verdade, Pelais, a gente sempre olha dentro de um processo, de uma construção de uma campanha, não só o que o povo está precisando, porque também o político ele tem que ser inteligente em algumas avaliações. Entre o que o povo quer e o que o povo precisa. Se eu perguntar para você, Pelais, o que você precisa? Você é um empresário, o que você precisa? Você vai dizer para mim, Gadita, eu preciso disso, disso, disso e disso. Vai me enumerar em várias coisas, talvez 10, 20, do que você quer. O que eu quero é isso, Gadita. Eu quero um novo carro para minha empresa, eu quero um investimento maior. Mas quando a gente senta para conversar com você, das 20 coisas que você quer, você precisa de 3 que devem ser implementadas, executadas, para que as próximas 17 venham. E política é a mesma coisa. Às vezes o povo quer muito, né? Mas você precisa entender o que ele precisa naquele momento. A gente sabendo entender, por isso que eu volto a dizer, voto é um só. Quando você ganha uma pessoa, são muito mais votos. Ah, mas é uma pessoa só que vota. É verdade. Eu já trabalhei em campanhas, você também é experiente nisso, e você, que já foi candidato em algum momento a vereador ou qualquer cargo, também sabe. Às vezes você chega dentro de uma casa, toma um café, senta com todo mundo, pede voto, o que as pessoas dizem? Vamos votar em você, Pelais. A minha família inteira está com você. Aí lá na frente você perde a eleição, contava com 3 mil votos, tem 200. E aí você vai ver que todos aqueles que falaram que ia votar em você, não votaram. Por quê? Você pediu voto. E as pessoas falaram que ia votar em você. Mas você se preocupou em não ganhar as pessoas. Se você ganha as pessoas, aí as pessoas, um eleitor tem um voto, mas quando você ganha esse eleitor, ele vai te dar 5,
ele vai te dar 10, ele vai te dar 20 votos. Então, por isso que eu sempre digo, e é importante, hoje, muito importante, eu tenho formação nessa área, que é a área de neurociência e neuromarketing. É importante você entender comportamento das pessoas. O mercado se movimenta pelo comportamento, a economia é comportamento, tanto é que nós temos matérias hoje voltadas para a economia do comportamento. E quando alguém está preso, você que é advogado, um dos motivos que alguém sai é por quê? O bom comportamento. Sim. Então, o comportamento, ele aflora nossas emoções. E quando você consegue entender isso, por isso que eu fui fazer um curso na área de psicologia, para entender não só a forma, mas também o conteúdo. A gente consegue tirar mais proveito de ações simples, mas com grandes resultados. É igual o prefeito. Ele consegue trabalhar muito nas comunidades, porque ele tem que ir na comunidade e perguntar o que eles estão precisando. Porque se ele não for lá perguntar, ele não sabe o que está precisando. A grande questão, Pelaz, nós voltamos a insistir, eu insisto sempre nisso quando eu sento para falar com os prefeitos, é justamente sobre isso. O prefeito, ele tem secretariado. O prefeito, ele não tem como estar em 30 lugares ao mesmo tempo. Pô, mas eu te nomeei como meu secretário de trânsito. Pelo amor de Deus, você como secretário, você tem que rodar a cidade em horário de pico e entender qual é a demanda da cidade. E apresentar essa demanda ao prefeito. E o prefeito vai deliberar sobre isso, avaliando orçamento, necessidades e tal. Agora, não dá para um prefeito ter, às vezes, 20 secretários, 10 secretários, 30 secretários, e ele não entender que a comunidade A, que o bairro B, que o trânsito não está funcionando. Então é importante que o secretariado desse prefeito possa trazer até ele as demandas, porque senão a senhora, o senhor que está em casa às vezes nos assistindo agora, o que acontece? Vai começar a falar mal do prefeito. O prefeito é bom prefeito, é um prefeito que tem boas intenções, mas ele tem um secretariado ruim. E aquilo, você paga o preço por escolher gente que não tem competência. E nós sabemos como é que funciona em política. Muitas vezes, cargo de secretariado é por indicação. Eu não tenho nada contra, eu acho importante isso. Se você me apoiou, nada mais justo que você indicar alguém. Mas será, você como secretário, você como prefeito tem que avaliar se esse secretário ele tem condições para assumir aquela pasta. Porque não tendo condições, ele vai afetar o partido que o indicou e vai afetar o seu governo. Às vezes ele tem um perfil para a pasta B, não para a pasta A. E aí tem que ter uma percepção do gestor, do prefeito, do governador, do presidente. Enfim, essa é uma importância nesse tipo de avaliação. E aí tem um teste que nós aplicamos, que é o teste de análise de perfil comportamental, que auxilia o prefeito nessa escolha. Não vai dar um raio-x das pessoas 100%. Há equívocos, pode ter uma curva de erro, uma margem de erro, mas a probabilidade de acerto é muito maior. É porque a base não trabalha certo. Acho que você elegeu o candidato, tem que arrumar um cargo de qualquer maneira para ele. Aí você vai na área da saúde, coloca um economista para ser secretário de saúde. Você vai na outra área de engenharia, coloca um advogado para trabalhar na área de engenharia. Você vê, você complica tudo. Não Pelaz, é assim? Isso é interessante. Você está falando uma coisa, no meu ponto de vista, a minha avaliação como cidadão, para mim o melhor ministro da saúde que teve chama-se José Serra. José Serra, eu acho que ele não sabe nem aferir pressão. Mas José Serra, ele tinha uma percepção que poucos políticos têm, que é entender a necessidade do povo. Porque quando eu entendo, Pelaz, o que você quer, eu consigo te atender melhor. E aí entra a pesquisa, e aí entra a sensibilidade do gestor, no caso o governo, presidente, enfim. E também entra a sensibilidade de quem está na frente da pasta. Não é necessário isso acontece muito na segurança, um secretário de segurança ser um ex-policial. Não é necessário um secretário de saúde ser um médico. Não é necessário, até porque, às vezes, a gente vê prefeitos que são médicos e a saúde não progride. Porque ele é bom atrás da mesa, mas talvez ele não seja um bom gestor. Então, essa ideia, essa falsa ideia de que o bom profissional de qualquer área vai ser um bom secretário, seja médico, seja policial, eu discordo. O que faz o profissional ser um bom profissional, primeiro,
é ele estar estudando a demanda da pasta, a necessidade. Porque se eu sou secretário de qualquer cargo, de qualquer prefeito, eu tenho que ter responsabilidade e planejamento para entregar aquilo que o meu prefeito espera. Catito, nós estamos chegando no final do Fala Pelais, por causa da hora, que é rápido, né? Passa muito rápido. E você deixar as considerações, essas coisas todas, entendeu? Tá, Pelais, eu primeiro quero agradecer a Rede TV pelo convite, quero agradecer você pela amizade, pela confiança, sempre tem dado um apoio muito grande ao nosso trabalho, obrigado. Fidelidade é uma coisa importante, mas a lealdade também, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Eu não vou me estender, deixa para um outro programa. Quero agradecer você, quero mandar um abraço a todos aqueles que confiam no trabalho do Gadita, os prefeitos que nós temos trabalhado, os pré-candidatos, e dizer uma coisa, Pelais, eu como profissional da área do marketing político, eu sempre prezo por uma coisa, a verdade. Até pela minha posição espiritual. Às vezes as pessoas dizem que com a verdade você não consegue ir muito longe. Só há uma forma de chegar até o final. Ir com alguém, com pessoas e falando a verdade. E o marketing político, ele não é uma ferramenta de maquiar a verdade ou a mentira. Ele é uma ferramenta de extrair o melhor possível da verdade e das qualidades de um candidato. Porque todo mundo tem qualidade, por melhor que seja a aprovação de um governo, também tem as suas eficiências. Muito obrigado e quero sempre poder estar aqui falando com você. E para poder comunicar com você, como que faz? Pelais, eu quero deixar o meu Instagram, o Andergadita, o Facebook também, o Andergadita, @Andergadita com W, e também deixar o meu número de contato para telefone, é o 27 99641 6481. Como eu sei que você é visto no Brasil inteiro, também o de São Paulo, 11 99661 0493. Catito, nós estamos chegando no final do Fala Pelais. Gostaria de te agradecer e te fazer outros convites. O Fala Pelais fica por aqui, até semana que vem.